Olá, bom dia, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, a todos que nos assistem. Nós queremos, neste momento, cumprimentá-los, agradecê-los pela sua visualização desta videoaula. Nós estamos aqui para dar sequência ao estudo do Evangelho de João. Uma iniciativa, um projeto para evangelização pessoal. Estamos aqui para transmitir a vocês conhecimentos importantes para a alimentação da sua própria alma, para conhecimento do Filho de Deus e, obviamente, também para que no tempo adequado, que é o hoje, vocês possam compartilhar estes ensinamentos com aqueles que estão ao derredor de vocês. Sejam até os seus próprios pais, seja o seu cônjuge, seja os seus filhos, enfim, um vizinho, qualquer pessoa é digna do amor de Deus. Deus ama as pessoas. Amém? Vamos buscar a Deus nesse momento em oração. Senhor, nós te agradecemos. Nós louvamos o teu nome pela esta oportunidade tão singular, por esta oportunidade tão ímpar de estarmos aqui para anunciarmos a tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos capacite, não só a mim, mas a todos quantos nos veem e ouvem neste momento. Ó Pai, que o teu Santo Espírito nos conduza ao entendimento da tua palavra e que não seja esta a única e derradeira vez que assim o façamos, mas o façamos sempre, pois que o estudo, a meditação, a reflexão sobre o que o Senhor nos ensina através da tua palavra é alimento para a nossa alma. Assim, oramos e agradecemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, o seu Filho amado. Amém. Queridos irmãos, nós, então, como dizíamos, estamos aqui para podermos apresentar a vocês a sequência. Na semana passada, nós tivemos a possibilidade de gravarmos a nossa aula inaugural. Tivemos bastante oportunidades para explanar aquilo que se pretende com este curso, né? Com essa sequência de aulas. Vamos repetir, iniciamos semana passada e vamos até o último domingo de junho. Portanto, é importante que você nos acompanhe, é importante que você estude. Nós estamos provavelmente, nem todos vocês puderam receber a revista, mas nós estamos providenciando, nós já temos as revistas para que vocês possam adquiri-las. Não é adquirir comprando-as, a distribuição é gratuita, mas que vocês possam tomá-las e tê-las em suas mãos para poder analisá-las, tá bom? A lição, hoje é a segunda aula, mas é a primeira lição. Nós vamos nos ater à lição, então, primeira, que é abrindo a cena. Ela vai se reportar a 2 versículos, né? João, o que está registrado no capítulo 20, versículo 30, e diz, o próprio João declarando, ele diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. João 21, 25, que é o segundo versículo que é importante para análise e entendimento desta primeira lição, que é abrindo a cena, registra-nos o seguinte: Jesus também
fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Portanto, eis aí a base para o estudo, para a reflexão, para o início da reflexão, que nós apenas nos reportaremos a uma parte desta lição. A outra parte será conduzida na próxima semana, e provavelmente pelo nosso querido pastor Simvaldo, tá bom? O versículo-chave, nós temos aqui, versículo-chave, é João 20, 31. E diz assim, mas estes foram escritos, é uma sequência, né? O João 20, 30 diz que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. E o 31 diz assim, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Tá certo? Esse é o versículo-chave. O que nós objetivamos com vocês? Nós objetivamos, o alvo da lição é esse aqui, ó. Primeiro, esta cena maravilhosa, que não dá, a princípio, para ter uma noção total, ela é a capa da nossa revista. A nossa revista, o Evangelho de João, ela traz essa imagem aí, abrindo a cena. Trata-se de uma visão obtida por um observador que está no interior do túmulo. Então, nós vemos à nossa direita a pedra rolada, aberta, e ao fundo aparece o Gólgota, o Calvário, onde, visivelmente, aqui existe somente uma cruz, mas, originalmente, são 3 cruzes. Aquela em que o Mestre foi crucificado, o nosso Salvador, o Senhor Jesus, e há aquelas 2, uma à direita e outra à esquerda, onde estavam os ladrões que foram também sacrificados no mesmo momento. Esta é a capa da nossa revista e aproveitamos-nos dela para dizer que o alvo da lição, o objetivo que temos, e vamos iniciar hoje e terminarmos na semana que vem, é você perceber o modo peculiar, o modo próprio, como o Evangelho de João testemunhou acerca do Verbo encarnado. O que é o Verbo encarnado? Nós vamos ver no decorrer dessa lição. Se você já sabe, guarde aí e confira, para que você possa, ao conferir, confirmar se se o seu entendimento acerca dessa expressão verbo encarnado está correto, tá certo? Ao escrever esse evangelho, que foi escrito ao fim do 1º século, possivelmente em Éfeso, capital da Ásia Menor, naquela época o mundo estava dominado pelo Império Romano, João já convivia com ameaças do gnosticismo, que vem a ser o gnosticismo, uma heresia que rondou a igreja, alguns dizem que nos 3 primeiros séculos, né? Tanto João quanto Paulo se tornaram apologistas da fé e rechaçaram todos aqueles que se aproximavam da igreja com essas ideias que foram consideradas ideias heréticas, daí ser uma heresia. Então, João, ao escrever o Evangelho, já convivia com esta heresia, com o gnosticismo, e por isso enfatiza a verdade incontroversa. Não há como buscarmos o contrário. Há uma verdade que nós devemos crer firmemente. E qual é essa verdade incontroversa? É que o Filho de Deus, alguns
evangelhos, algumas versões se referem ao verbo, outras à palavra, né? Então, a verdade incontroversa de que o Filho de Deus, o verbo, a palavra, o Logos eterno, se fez carne e veio habitar entre nós. Daí o seu firme propósito, que ele deixa manifestado no decorrer do seu evangelho, do evangelho que ele escreveu, segundo a orientação do Santo Espírito de Deus, ele busca o tempo todo deixar bem claro para os seus leitores que Jesus é o Filho de Deus encarnado e que eles, os leitores, e nós somos também leitores, devemos confiar indubitavelmente nesta verdade. Para o quê? Para receber a vida eterna. Mas isso daí é o cerne de todos os evangelhos, e João não fica para trás. Vale a pena falar rapidamente sobre o que é um pouco mais sobre gnosticismo. Vem da expressão grega gnosis, que significa conhecimento. O termo se refere a uma corrente, a um grupo de pessoas que buscavam a sabedoria, o conhecimento e transformavam esse buscar do conhecimento numa religião. Tinha cunho religioso. Surgiu no início da era cristã e visava o que eles pregavam, a salvação da alma não através da fé, mas através do conhecimento, ou, mais propriamente, daí o cunho religioso, através de um saber, de um conhecimento espiritual, tá certo? Mas isso não é o assunto principal, apenas é para dizer que, ao escrever esse evangelho, João já estava incomodado por esses falsos profetas que disseminavam esses ensinamentos no seio da igreja. Tá. Muito bem. Como nos conscientizarmos, como termos certeza de que Jesus era o Verbo encarnado? Vamos apresentar a vocês alguns versículos da Palavra de Deus, do Evangelho de João, em duas versões, na NVI, nova versão internacional, e na nova tradução para a linguagem de hoje. Na NVI diz assim, João 1 e os seguintes, capítulo 1, versículo 1 é o seguinte, no princípio era aquele que é a palavra, e ela estava com Deus, e era Deus. Então, importante isso, né? Versículo 2, ela estava com Deus no princípio. Outra afirmação, uma reafirmação do conteúdo do primeiro versículo. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, da palavra. Algumas versões do verbo. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Aquele que é a palavra, esse seria o versículo 14, tá? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, do único Filho vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu gosto muito da nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim, antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com ele, com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. É muito importante essa videoaula, você depois pode retornar e rever ao longo da semana para fixar bem esses detalhes que são importantíssimos. Tá bom? Essa primeira lição, queridos, o título dela é Abrindo a Cena, ela tem por objetivo descortinar
o abrir as cortinas, é o abrir da cena. Nós sabemos que num teatro existe entre a assistência, aqueles que assistem, e o palco, existe uma cortina. E quando ela se abre, o espetáculo vai começar, né? Então, essa primeira lição tem como objetivo, é como se fosse um pano de fundo, tem como objetivo descortinar, quer dizer, o abrir da cena do Evangelho de João, tá certo? Que traz informações, traz algumas informações que complementam aquelas que nós já pudemos visualizar na aula inaugural. E assim, com mais adendos extra-bíblicos, com a estrutura e a mensagem deste Evangelho. Então, essa primeira lição tem como objetivo isso, nos trazer informações extra-Bíblia, ou seja, fontes externas, acerca desse Evangelho, com também a estrutura e a mensagem que está contida neste Evangelho, no Evangelho de João. Esse livro da Palavra de Deus, eu já repeti isso, já disse isso na aula inaugural, e vou repetir, é um dos mais ofertados. Qualquer campanha de evangelização, você entrega Evangelhos de João, ou entrega folhetos bíblicos retratando partes do Evangelho de João. Alguns dizem, e eu creio nisso, que é um dos livros mais lidos no mundo. Ele é, muitas vezes, como já disse, ofertados e distribuídos às pessoas que estão sendo alvos da evangelização pessoal, e é um dos mais recomendados para a leitura aos que estão iniciando uma nova caminhada com Cristo, estão na fase do discipulado, né? E aí vale a pena nós pensarmos aqui, e eu queria que vocês pudessem participar escrevendo no chat, escrevendo no grupo do WhatsApp, o que vocês acham sobre essas perguntas que a gente vai colocando aqui no decorrer da aula, né? Que versículos ou que passagens você conhece no Evangelho de João? Que versículos vocês sabem de cor, ou que versículos falam de forma especial aos seus corações? Talvez aqui no Evangelho de João tenha um versículo ou alguns versículos que foram o motivo pelo qual você resolveu repensar a sua vida e entregar-se ao Senhor Jesus, né? Que versículos fazem parte da sua vida e que estão no Evangelho de João, né? João 3,16, porque Deus... João 8,32, e conhecereis a verdade. Ou João 14:21, que eu gosto muito, que diz assim: quem tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Veja o complemento. João 3,16, 8,32, 14:21. E que palavra, que diálogos, que fatos o Evangelho de João narra que lhe toca o coração. Você gosta daquela conversa que Jesus teve com a mulher samaritana e daquela conversa que ele teve com Nicodemos e a cura no tanque de Betesda? O que você acha? Você, querido aluno, você, meu querido amigo que nos assiste, já teve a oportunidade de ler esse livro pelo menos uma vez na sua vida? Ou já leu várias vezes? Continue lendo, porque ele é uma fonte inesgotável de saber, tá bom? Este Evangelho, ele é, dentre os 4 evangelhos, singular, porque ele não é, ele já disse isso na semana passada, ele se difere dos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são sinóticos, que são uma
praticamente abordam um mesmo sequenciamento do ministério do Mestre, este evangelho ele precisa ser lido de uma forma muito especial, mesmo porque, nós vamos ver mais à frente, ele é a chave para que nos desperte a intenção, o interesse de ver, ler e estudar os outros 3 evangelhos. Saiba, meu querido, que se você tem o desejo de conhecer mais a Jesus, para poder compartilhar, dentre não só conhecer, para seu próprio contentamento, para o seu próprio alimento, para alimentar a sua alma, mas se você evolui a ponto de desejar compartilhar este evangelho, as boas novas, portanto, com aqueles que ainda não a conhecem, então, com certeza, este momento é o melhor ponto de partida. Tá bom? Fique atento para isso. Estudar esse evangelho ao longo dessas próximas semanas vai te trazer a condição não só de você ter conhecimento do plano de Deus para as nossas vidas, como você, movido pelo Espírito Santo, desejar compartilhar esta mensagem salvífica com aqueles que ainda não a conhecem. Vamos ver, ao longo de toda a história, muitas pessoas, muitos teólogos, muitos estudiosos dedicaram parte do seu tempo para estudar e, evidentemente, depois teceram considerações elogiosas, honrosas, após terem se debruçado sobre o estudo do Evangelho de João. E fizeram alguns comentários. Vejamos aqui. William Hendrickson escreveu na sua obra O Evangelho de João, o que William Hendricks escreveu foi um comentário do Novo Testamento acerca de João. E ele escreveu assim: o Evangelho de João é o livro mais maravilhoso já escrito. Já Broads David Hale escreveu: nenhum outro livro levou tantas pessoas a Cristo, inspirou tantos a segui-lo e servi-lo. F.F. Bruce explica: João conferiu a máxima importância à verdade eterna. Já Calvino, um dos reformadores, costumava dizer que este evangelho é uma chave, conforme já havíamos dito antes, que abre a porta para a compreensão dos outros evangelhos, pois quem quiser entender o poder de Cristo, como aqui notavelmente está retratado, prontamente desejará ter com proveito o que os outros evangelhos relatam acerca do Redentor que se manifestou. Tá certo? E J.C. Ryle argumentou: os assuntos que são peculiares, que são próprios, que são pertinentes a esse evangelho estão entre as possessões mais preciosas da Igreja de Cristo. Então, é como se a Igreja verdadeira de Cristo buscasse ter um tesouro. O tesouro não seria outro senão a própria palavra de Deus. E dentre a palavra de Deus, dentre os livros que compõem a palavra de Deus, este evangelho estaria entre as possessões mais preciosas. Qual destas afirmações que nós acabamos de ver é a que mais lhe toca ou lhe tocou o coração? Depois você responde lá no grupo ou no chat, tá bom? Coloca lá, qual foi aquela que mais lhe tocou o coração? Agora, dando prosseguimento, antes de nos aprofundarmos mais no estudo deste evangelho, fato que ocorrerá evidentemente nos próximos encontros, nos inteiremos mais sobre este evangelho no tocante às suas características básicas.
como, por exemplo, a sua autoria, o destinatário deste evangelho, os destinatários, né? E as circunstâncias em que ele foi escrito. Então, vamos lá. Características básicas, está retratada aqui. Vamos a ela. Primeiro, autoria. Nas cartas que Paulo escreve, ele se identifica, né? Ele se coloca como aquele que está escrevendo aquela carta àquela igreja. Neste evangelho, ele é anônimo, mas, segundo os estudiosos, tudo leva a crer que foi escrito por João, o apóstolo amado. Os estudiosos, de uma forma geral, atribuem a autoria deste livro ao apóstolo João, que era irmão de Tiago, que era filho de Zebedeu, né? E, segundo alguns estudiosos, a sua mãe se chamava Salomé. Foi aquela que chegou-se um dia a Jesus e lhe pediu, em particular, que, ao se estabelecer o reino de Deus, um dos seus filhos ficasse à sua direita e o outro à sua esquerda. Então, esses são os pais de João, filho mais, ele era mais novo do que Tiago, e eram pescadores. Zebedeu era um empresário bem-sucedido na pesca. E João, juntamente com seu irmão Tiago e Pedro, faziam parte do círculo íntimo daqueles que seguiam a Jesus. Dos 12, os 3 eram os mais íntimos, né? Mateus 5:37 nos fala que, ao buscar ir até a casa de Jairo para curar a sua filha, João chama os 3. E, ao entrar no quarto onde a menina estava, João também chama os 3, além dos pais da menina. Também João, Pedro e Tiago estavam ali no Monte da Transfiguração. Então, ele fazia parte do círculo mais íntimo do Senhor Jesus. Ele foi testemunha ocular de Cristo. Testemunha ocular de Cristo. Ele, segundo nos narra no capítulo 21, versículo 24, ele é que dá testemunhos destas coisas que ele viu, ouviu, presenciou, participou. E também, na sua primeira carta, João também escreveu 3 epístolas, na sua primeira carta, no capítulo 1, nos primeiros versículos, ele busca falar, retratar que ele tem conhecimento do que seja a palavra da vida. Tá certo? Também João foi comissionado pelo próprio Jesus na cruz para cuidar de Maria após a crucificação, ou ali ao longo do momento da crucificação, Jesus na cruz chama João e lhe dá esta incumbência de cuidar de Maria, sua mãe. E diz a palavra que desde aquele momento em diante, Maria foi morar com João, ficou sob os cuidados de João. Também apareceu depois da ressurreição, depois que Cristo foi assunto aos céus, após terem sido revestidos pelo Espírito Santo, João aparece muito com Pedro e aparece ali na cura daquele aleijado de nascença, daquele coxo, no templo. Então, João sempre tendo um certo protagonismo na participação ali dos primeiros momentos da igreja. Também, logo depois disso, ele estava ao lado de Pedro quando foi
questionado no Sinédrio, né? E quando os apóstolos, foram informados que os samaritanos estavam se convertendo, ele e João foram enviados a Samaria para testemunharem e observarem o que estava acontecendo. E este João também é o mesmo que esteve na ilha de Patmos, quando provavelmente ali escreveu o Apocalipse, né? Com relação à data, provavelmente a data da escrita deste evangelho foi um dos últimos evangelhos a serem escritos, e quando ele foi escrito e foi enviado às igrejas, todos os outros 3 já circulavam, tá certo? Na igreja da época. E é razoável pensar que tanto o evangelho como as epístolas e o Apocalipse foram escritos próximos à década de 90 da nossa era, tá certo? Outras características básicas dizem respeito aos destinatários, a quem esse evangelho se dirigia, né? Provavelmente, nesta época que ele escreveu, João não estava mais em Jerusalém, estava já em Éfeso e já era pastor de uma das maiores igrejas gentílicas que se formaram nos primeiros anos da história da igreja cristã. É provável que João tivesse em sua mente o público cristão que se encontrava na Ásia Menor. E foi os mesmos destinos daquelas cartas que estão registradas no livro de Apocalipse, né? Éfeso foi o primeiro, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então, presume-se que este fosse o destinatário do Evangelho, as mesmas das cartas do Apocalipse. Tá certo? Ou seja, também o Evangelho, parece sugerir que o alvo de João era uma audiência mista, não só os cristãos, evidentemente, aqueles que já integravam a igreja, e isto naturalmente incluíam-se judeus e gentios, né, convertidos. Então, esses talvez fossem os destinatários da igreja. Agora, façamos uma observação importante do comentarista J.C. Ryle, nos comentários do Evangelho segundo João. Ele escreve uma coisa que eu acho muito importante, que já foi dito aqui, agora vai ser dito com outras palavras, usando as palavras desse comentarista, desse teólogo. Ela é importante e ela faz muito sentido sobre o conteúdo e mensagem deste Evangelho. É importante que nós tenhamos em mente, queridos, que o Senhor Deus, na sua infinita sabedoria, pensando como os feitos do seu Filho poderiam vir a ser divulgados e ensinados em todo o mundo, certamente prescreveu, deu orientação através do seu Santo Espírito aos 4 evangelistas sobre o que eles deveriam escrever, de modo que, embora cada um tivesse a sua própria parte que lhe fora designada, o todo, o conjunto dos 4 evangelhos, poderia ser considerado um só corpo. E é o nosso dever agora combinar os 4 evangelhos, de modo que permitamos ser instruídos por todos eles, como se fosse por uma só boca, e de fato é a boca de Deus. Tá certo? É importante lermos, estudarmos o Evangelho de João, mas é importante também lermos todos os outros evangelhos. Nós já dissemos na aula inaugural quem escreveu e por que razão, a que grupo, tanto
Mateus, quanto Marcos e Lucas se dirigiram quando escreveram seus evangelhos, tá bom? Vamos falar agora sobre conteúdo e mensagem, a segunda e última parte que nós vamos ver da nossa lição. A terceira parte diz respeito à estrutura do livro. Esta terceira parte, a conclusão, se Deus permitir, será explanada pelo nosso querido pastor Simvaldo no próximo domingo. Conteúdo e mensagem. Ainda J.C. Ryle afirma que João, o Evangelho de João, ele contém muitos fatos que os outros omitem e omite muitos fatos que os outros contêm. Está escrito na sua publicação Meditações no Evangelho de João. Exceto pelos fatos essenciais sobre o ministério, morte e ressurreição de Cristo, que estão repetidos, que estão contidos nos 4 evangelhos. João parece tentar resgatar e registrar uma série de informações omitidas pelos outros evangelistas a fim de preservar com a maior amplitude possível a história da redenção. Isso é um fato do conteúdo do Evangelho de João. Outro fato, sobre a singularidade do texto, porque em João 19:35, há uma expressão que diz assim: aquele que viu isso, ou seja, que conviveu com o mestre, e foi chamado pelo mestre à beira da praia, e largou a rede, largou o barco, largou o seu pai e seguiu a Jesus. Então, ele era o mais íntimo. João foi aquele que se recostou no ombro do mestre na última ceia. João, como já dissemos, e se você já não se lembra, reveja a última videoaula que nós falamos sobre isso. João teve muita participação no ministério de Jesus. Então, ele pode dizer, essa expressão que está no seu próprio Evangelho, capítulo 19, versículo 35, diz assim: aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. Então, mediante isto, podemos concluir que na mente de João havia fatos da história da redenção e naquele momento talvez só ele soubesse. Daí a urgência e a necessidade de registrar tal testemunho público. Então, daí podemos deduzir, concluir o seguinte: apesar disso, apesar desse desejo dele, desse conhecimento dele, dessa dedicação que ele se estava dispondo a escrever esse evangelho, ele percebeu que não poderia deixar escrito tudo quanto a sua mente havia registrado, captado, enquanto testemunha ocular dos fatos. Daí repetirmos aqueles versículos que estão iniciando esta nossa explanação, abrindo a cena. Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Ponto. Ele não podia. Por quê? João 21:25 diz assim: Jesus fez também muitas coisas. Jesus fez também muitas outras coisas. Ponto. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Por fim, queridos, ainda falando sobre conteúdo e mensagem, há um fato muito importante que precisa ser ressaltado, que precisa ser batido e que nós precisamos buscar entender
porque nós devemos estar preparados para expor a razão de nossa fé. A Bíblia nos instrui assim. E a obra de João nos traz... a obra de João não nos traz nenhuma apresentação ou introdução, mas percebe-se ao longo de todo este evangelho que ele é norteado, que ele tem uma direção, que ele tem um objetivo, qual seja, que os homens saibam que Cristo é a manifestação visível, ou seja, encarnada, corpórea do Deus eterno. O Senhor Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, para quê? Então, recapitulando, o objetivo é que os homens saibam que Cristo é a manifestação visível do Deus eterno para a salvação de todo o que crê. Vamos ver, repetir, porque já está lá em cima, nós já vimos, mas precisamos repetir, ler de novo, João 1, os 3 primeiros versículos, o que diz? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio, a palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Tá certo? E agora João 20, 31. João 20, 31 diz assim: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, voltando para essa arte aqui, ó, a obra de João nos traz não nos traz apresentação ou introdução, mas é motivada por um objetivo: que os homens saibam que Cristo é a manifestação visível do Deus eterno. Para o quê? Para a salvação de todo o que crê. Então, primeiramente, precisamos notar que existem 2 aspectos consideráveis em um só propósito: anunciar a boa nova de salvação em Cristo Jesus e defender a divindade de Cristo, ambos para a glória de Deus. Defender a divindade de Cristo por causa dos constantes ataques das heresias reinantes, e uma delas era o gnosticismo. Então, se percebe que havia dois aspectos de um único propósito, tá bom? Quais são esses aspectos? Anunciar a boa nova de salvação e defender a divindade de Cristo. Ambos estes aspectos para a glória de Deus, tá bom? Escrevendo sobre isso, Calvino deixou registrado o seguinte: crê-se que João escreveu primordialmente com a intenção de defender a deidade de Cristo, em oposição às ímpias blasfêmias de Ebion e Cerinto. Ebion e Cerinto foram 2 líderes atuantes dessa heresia, dessa seita herética chamada gnosticismo, tá bom? Então, diz-nos Calvino, crê-se que João escreveu primordialmente com a intenção de defender a deidade de Cristo, em oposição aos ataques das heresias. São, portanto, repetimos, 2 aspectos de um mesmo e único propósito. É preciso batermos isso. Anunciar a boa nova de salvação e defender a divindade de Cristo. Ambas para a glória de Deus. Considerando, queridos, o duplo aspecto do Evangelho, que é o que está retratado aqui, o duplo aspecto, né? Anunciar boas novas e defender a divindade de Cristo,
avalie o quanto, de fato, você sabe sobre a fé salvífica em Cristo Jesus e sobre Cristo ser o próprio Deus encarnado. São importantes pontos de nossa doutrina. O que você sabe sobre isso? Eu desejo e deixo com vocês essa missão. Deixe isso, se possível, no chat. Eu não sei se nesta semana o chat vai estar em aberto. Se tiver, você participe. Agora, a minha memória não me ajuda. Eu não sei se na semana passada funcionou. O fato é que desejamos que nesta semana funcione. Agora, mais que isso, para que fique registrado, vá lá no grupo de WhatsApp, coloque lá a sua opinião. Tá bom? Avalie o quanto, de fato, você já tem domínio, já tem conhecimento sobre a fé salvífica em Cristo Jesus e sobre ele ser o próprio Deus encarnado. Tá bom? João, para que estejamos pensando um pouco mais sobre esse duplo aspecto do Evangelho de João, tem 2 textos aqui, um no próprio Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, que diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E Paulo também nos deixa isso muito claro lá na carta que ele escreveu aos Filipenses, que estamos finalizando o estudo às quartas-feiras, no culto de oração, lá no capítulo 2, versículos de 5 a 11, olha o que Paulo escreve acerca deste fato. Seja a atitude de vocês, portanto, nossa, a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Nós precisamos nos esvaziar também daqueles conceitos e daquelas nossas ideias que são próprias nossas. Precisamos nos esvaziar disso. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Nós já somos homens, mas nós precisamos ser humildes, né? E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, Pai. Então, considerando esses dois textos, um do Evangelho de João, um da carta aos Filipenses, considere isso e avalie de quanto você sabe sobre a fé salvífica e sabe sobre o fato de Cristo ser o próprio Deus encarnado. Você, meu querido irmão, minha querida amiga, você que nos assiste, você entende a importância dessa doutrina? Escreva isso lá. Coloque lá a sua observação. Agora, você seria capaz de defendê-la, de falar sobre ela, mesmo que não pudesse ter a eloquência de que tem aqueles que são estudiosos contumazes da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus nos instrui que nós não devemos ficar preocupados com o que vamos dizer acerca da nossa fé. Devemos estar preparados. E estar preparados é ter comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo e comunhão com o próximo. Você agindo assim, no momento em que você abrir a sua boca, Deus lhe dará palavras. Você, então, será capaz de defender essa doutrina. Amém? Próxima semana, estaremos juntos novamente, desta feita com o pastor Silvaldo. E ele dará sequência quando estará falando sobre, ainda esta primeira lição, sobre a estrutura do livro. Estaremos nos ativando no sentido que você possa vir a ter a sua revista.
e poder analisá-la. Tá bom? Oremos. Senhor, muito obrigado por esses momentos, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu, muito obrigado porque podemos explanar a tua mensagem, a mensagem salvífica do Senhor Jesus, o seu Filho amado. Muito obrigado, ó Deus, porque estamos aqui, ó Pai, e pretendemos seguir ao longo deste ano, falando sobre este Evangelho, que deve ser uma ferramenta importante para que, ao abordarmos as pessoas que nos cercam e que ainda não lhe conhecem, o possamos fazer na sabedoria do teu Santo Espírito. Ajude-nos, capacita-nos, ó Deus, é a oração que nós fazemos no nome de Jesus, o nosso Salvador eterno. Amém. Queridos amigos, queridos irmãos, nós queremos, neste momento, manifestar a nossa gratidão por vocês terem participado conosco ao longo desta videoaula. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, que Deus, para tanto, lhes conceda a sua graça. Fiquem com Deus. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima semana, em nome de Jesus. Amém.